Shalom, graça e paz. Nós estamos aqui hoje para esse vídeo, dessa semana, para falar para você sobre o instrumento de vida e o instrumento de morte que o Senhor Jesus, Ele opera nas nossas vidas dessa forma. Nós estamos aqui diante de uma ponte grande e diante também de um caminho. Jesus Cristo, Ele tanto é a ponte, quanto é o caminho. O único caminho. E eu quero falar para você rapidamente hoje que o Senhor Jesus, Ele funciona em nós como um instrumento de vida e como um instrumento de morte. Nós sabemos lidar perfeitamente com Jesus, que é instrumento de vida. A gente sabe lidar com isso. Todo mundo quer a vida de Deus, né, funcionando dentro de nós. Mas eu quero te dizer que quando você se converte, o Senhor começa a operar na sua vida e Ele começa a construir vida dentro de você. E ainda que você sofra algumas dores pelas mudanças que ocorrem da antiga vida para a nova vida, todo mundo gosta de Jesus construindo vida dentro de você. Mas eu quero te falar hoje que Jesus, Ele constrói também morte. Ele constrói morte também dentro de você. E nesse clima até descontraído, eu quero te falar de algo sério sobre isso. Olha aqui, se você abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 15, verso 24, melhor, João 12, verso 24, você vai ver: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quando você se converte, a graça de Deus se estabelece sobre a sua vida. E o Senhor diz lá em Malaquias 3,10 que nós devemos fazer prova dele. E essa palavra de Malaquias não está falando a respeito somente de dízimos e ofertas, mas está falando de fazer prova do Senhor. E aqui em João 12, 24, o Senhor está falando que nós precisamos morrer para poder dar fruto. Mas o Senhor é que é esse instrumento de morte dentro de nós. Como isso pode ser, pastor? Você pode perguntar. Eu quero te dizer, quando você aceita Jesus, tudo parece que dá bem, dá certo. Tá tudo maravilhoso porque a graça está agindo a seu favor, é o seu tempo de aprendizado. Mas quando você começa a entrar na maturidade, que você tem que ser um instrumento de bênção, você precisa começar a morrer para você mesmo, para as suas próprias vontades, e tem que viver como um sacrifício vivo, como diz Romanos 12, verso 1. Sacrifício vivo, e melhor, um sacrifício vivo voluntário, não é forçado. Então quando o Senhor Jesus começa a agir em nós como um instrumento de morte, sabe o que é que a gente começa a sentir? A gente começa a achar que está fracassando, porque a gente tem a sensação de que está fazendo tudo certo e as coisas continuam da mesma forma. Mas eu quero te dizer que Jesus é a ponte. Jesus, Ele vai ligar você da situação de dor que você vive hoje a uma situação que você vai entender o porquê das dores. Jesus, Ele é um instrumento que gera morte dentro de nós, quando Ele mostra para nós que nós não estamos no controle. Quando a gente começa a fazer força, quando a gente começa a trabalhar, a batalhar e parece que as coisas dão errado. Na verdade, não é o diabo, é o Senhor querendo mostrar para você mesmo e para mim que nós dependemos exclusivamente do Senhor. Ele vai diminuir os seus recursos e os meus até o ponto de nós descobrirmos que nós dependemos unicamente dele. Não é a nossa habilidade, não é a nossa formação acadêmica, não é a nossa habilidade com comunicação. É simplesmente a capacidade de ser grato pelo seu amor e de depender unicamente dele. Volto a dizer, se nós não formos como o trigo que é lançado na terra para morrer e ressuscitar com Jesus, nós corremos o risco de passar uma vida inteira frustrados, sem entender o objetivo que algumas vezes Deus permite que nós nos frustremos e até aparentemente fracassemos. Jesus, Ele é um instrumento de vida, mas é um instrumento de morte. Você sabe por quê? Porque um dia nós vamos ressuscitar com Jesus. E sabe qual é o primeiro pré-requisito para ressuscitar? É estar morto. Se você não morrer como o trigo, você não pode ressuscitar com Jesus e não pode governar nos lugares celestiais que Ele separou para mim e para você. Portanto, eu quero te mostrar o caminho, que é Jesus, e quero te convidar a gravar no seu coração João 12, 24. Morrer como um trigo lançado pelas mãos do Senhor para ressuscitar com Cristo. E quero te lembrar que você deve ter uma vida de sacrifício vivo ao Senhor. Isso fala das suas escolhas, fala da sua oferta de vida. Então, deixe Jesus ser um instrumento que gera morte no seu coração, porque a morte para os seus sonhos, a morte para você é a vida que Deus está gerando para te mostrar algo muito maior. Jesus me ama, Jesus te ama
E isso é tudo. Beijo no coração. Esse é o vídeo da semana para você. Deus te abençoe.